E ontem saíram os números das exportações de carne bovina aqui no Brasil, 169.200 toneladas, uma média diária de embarque de 7.300 toneladas, um aumento de 27% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, a gente tem aí uma continuidade, portanto, uma confirmação de que as exportações seguem seu ritmo forte. Será que a tendência ainda é essa? O que a gente pode esperar das compras externas daqui para frente, principalmente? E mais do que isso, qual o cenário que a gente tem de oferta? Os números que o mercado futuro já estão indicando, atrai investidores ou ainda não? Enfim, mesmo que venha uma demanda forte lá na frente, a gente vai ter condição de atender através do aumento da nossa oferta? Tudo isso a gente vai perguntar agora para o Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility. Está aqui já o Gustavo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar pelas exportações. A gente já vinha falando dessa possibilidade de exportações recordes, não chegou a ser um recorde, né, Gustavo? Mas digamos que é o segundo maior volume já negociado aí pelo Brasil. Perdeu apenas para outubro do ano passado, quando as exportações foram de 170.5 mil toneladas. Ontem a gente fechou o mês de julho com 169,2. O que isso traz para você de informação, Gustavo? É isso aí, Alexander. Como a gente vinha falando, a gente tinha que analisar a exportação para analisar os preços dos bois para os próximos meses ou dias. Julho aí confirmou uma exportação muito firme. Em algumas semanas até de julho, a gente chegou a exportar 8,5 toneladas dia. Isso é muita coisa, Alexander. Sustenta preço mesmo com uma oferta considerável. E ainda mais sem oferta no momento que a gente vem passando agora, né? Que é um momento de entre-safra pura, vamos falar assim, que nós estamos numa seca severa, né? A quantidade de animais confinados, elas saíram já compassado ao longo dessa pandemia. A gente não tem um volume de boi para sair no curto prazo com um volume muito grande. Porém, a partir de agora, a gente começa a analisar com os preços, a retomada dos preços dos últimos meses, e as margens que vem gerando em algumas situações aí extraordinárias, vamos dizer assim, já comprando animal magro, levando para um confinamento, já começou a gerar uma margem, né, um lucro para a operação. E com a questão de Selic muito baixa, a renda fixa ficando inviável, está vindo muito investidor aí buscando essa alternativa como retorno do seu capital, né? Então, em alguns casos aí, vários confinamentos já tem até fila de espera para os próximos dias e meses aí para a entrada de animal. Então, o boi continua muito firme, exportação muito firme, dando sustentação para os preços de hoje, e vamos ficar atento aí para os próximos meses, se é que vai vir uma concentração de gado aí terminado nos próximos 30, 40 dias. E analisando junto a exportação, porque, como a gente disse, mesmo com volume de animal confinado, isso aí não é certeza de que vai haver uma desvalorização da arroba muito forte. Muito bem. Então vamos analisar por partes. Vamos começar com a questão da exportação. Em julho, a gente já tem o segundo melhor nível de vendas de todos os tempos. O que a gente pode esperar? Tradicionalmente, o segundo semestre é de uma demanda mais forte, enfim, as exportações tendem a ser maiores. Em função de uma evolução mais rápida das exportações, isso pode gerar uma desaceleração das compras daqui por diante, ou a tendência é só continuar subindo, Gustavo? Alexander, se vai continuar subindo, eu não sei, mas se a mantença dele já é muito forte, já gera uma pressão de estabilidade alta nesse momento da arroba do boi gordo ainda, né? Então, isso aí, uma exportação de 7 toneladas dia a 8 toneladas dia, ela sustenta preço, ainda mais com essa falta de oferta que a gente está encontrando no momento, né? E como você bem colocou, o segundo semestre, em relação ao primeiro, historicamente, ele, se não me engano, ele é 18% superior.
tá? Nos últimos 5 anos. Então, o que a gente deveria esperar ainda, se isso continuar, é um aumento da exportação. E com o aumento de exportação, mesmo com um volume maior de animal confinado que a gente pode ter entre setembro e outubro, a gente pode ser que a gente não tenha uma desvalorização tão grande da arroba, né? Se isso ocorrer, esse aumento. Agora, desaceleração, Alexander, eu não vejo motivo para que ocorra nesse momento aí uma desaceleração das exportações. A própria China tem se mostrado bastante empolgada aí com as compras, né, Gustavo? E a participação tem aí sido bastante intensa, né? Como na entrevista aí mesmo, né? Antes da gente entrar ao vivo aí, do ministro chinês aí, colocando que a China já corresponde em alguns casos aí a 30% da exportação, né? Brasil, carne bovina. E que a dependência deles aí em relação à carne até de suíno, que eles eram autossuficientes, eles passam a não ser mais autossuficientes e precisam exportar também suíno e aves, né? Para a questão da quantidade de população e em relação à peste suína que eles vêm enfrentando desde 2018 e que ainda não foi controlado, né, Alexander? Na verdade, a gente só ouve diariamente e lê diariamente que os surtos continuam se espalhando aí dentro de Europa, Ásia já completa, e que internamente também não houve ainda uma recomposição de rebanho. Então, a dependência dele em relação à nossa carne, ela vai continuar grande ao longo de 2020 e talvez até 2021 inteiro. Muito bem. Então, chegamos à conclusão de que a demanda de exportação ela deve continuar aquecida agora ao longo do segundo semestre. Isso é um ponto positivo. Agora, você falou de uma outra possibilidade aí, que é de uma oferta melhor também em função da remuneração ou da volta da remuneração do gado confinado. Como é que é essa conta, Gustavo? O que a gente tem que entender e qual é o potencial que essa oferta pode crescer a ponto de influenciar ou não nos preços? Então, Alexander, na verdade o potencial é assim, são os animais confinados, são animais que a gente fala que eles têm tempo de entrada e tempo de saída, então é tudo determinado o período de entrada e saída. E com a renda fixa não sendo mais viável, né, a manutenção do dinheiro em renda fixa, a procura por margens próximas de 1% e um pouco superior a isso, muitos investidores encontraram essa margem dentro da operação do confinamento, né? Você falou de fila nos confinamentos. Existe fila. Muitas pessoas às vezes querem colocar o animal, ainda o confinamento está cheio no momento, né? E precisa abater um determinado número de animais para entrar o outro, né? Então existe isso aí. E isso aí também vem ocasionando esse boom aí em relação aos preços do boi magro. Porém, Alexander, a gente tem uma falta de oferta aí em relação ao animal terminado muito grande ainda, né? Hoje, às vezes a gente falava em relação às escalas Brasil, nível Brasil, não tinha escala no estado de São Paulo, não tinha escala no Mato Grosso do Sul, mas tinha uma escala um pouco mais longa no Mato Grosso ou em Rondônia. Hoje, essa questão de escala e de animais prontos para o abate, terminados para o abate, ela é muito baixa, não nível de um ou outro estado, mas nível Brasil, né? Então, é isso que vem dando sustentação junto com essa exportação muito forte. Ou seja, a soma desses dois fatores positivos geraram uma alta do preço considerável aí ao longo de 2020 em plena pandemia. Hoje a gente já fala de um boi de 230 em São Paulo. Hoje, 230 você vende um animal exportação China, né? Você vende facilmente dentro do estado de São Paulo. Isso já ocorreu na última semana de julho. Esses preços foram vistos e negociados com um volume grande na última semana de julho, mas é um volume grande que não fez efeito sobre as escalas dos frigoríficos. E existindo essa necessidade de exportação
de animais padrão China, com um volume grande que a gente vem notando aí nesses resultados de exportação, fizeram com que os preços não se arrefecessem, mesmo com um volume grande. E esse volume grande, quando espalhado no Brasil, já que várias plantas, a China não está concentrada em nenhum ou outro estado, mas está concentrada em várias plantas divididas no Brasil, fez com que os preços subissem no Brasil todo e, mesmo assim, não conseguissem achar ainda uma quantidade grande de animais, de oferta de animais terminados, para suprir essa exportação grande que a gente está analisando aí a cada mês que passa e vem melhorando a cada mês. Uma desigualdade, portanto, entre oferta e demanda. Mas isso já é suficiente para mudar o patamar de preço da arroba, Gustavo? Alexander, isso foi o suficiente para mudar o patamar de uma arroba de 220 e chegamos até o 230. Uhum. E agora, os animais a 230 no estado de São Paulo não fizeram verão para as escalas dos frigoríficos. Sim. Ou seja, e essa mantença da exportação com um volume grande, né? O mercado interno também, devido à exportação, está forte. O mercado interno está com uma oferta de carne disponível bem equilibrada. Também estamos com um boi casado hoje trabalhando em torno de 14,50 a 15, que ele gera uma margem também para o frigorífico de mercado interno, né? Ele não é, o mercado interno não está sofrendo, não é só quem faz China que está conseguindo ter um retorno sobre a venda de carne, mas também o mercado interno, como a China vem levando um volume grande, quem fica no mercado interno também está com uma oferta equilibrada, os preços estão acompanhando junto. Então, a alta do boi, Alexandre, ela não está sendo descompassada igual foi no ano passado, uma alta de 10, 15 reais em 2, 3 dias. Não, ela está sendo uma alta de acordo com o mercado e a demanda, tanto externa quanto interna. Agora, você falou dessa mudança de patamar do preço do boi casado aí. É uma mudança que veio para ficar, Gustavo, ou tem a ver com a sazonalidade, com esse início de mês, onde o consumidor tem como pagar um preço mais alto por essa carne? Alexander, analisando tudo isso que a gente colocou agora, os pontos que a gente colocou, quais são? Exportação forte, né? Volume, levando volume. Falta de animais terminados no momento. Seca, né? Severa, ou seja, a gente tem animal terminado no confinamento, mas a gente não tem o volume de animais terminados a pasto, né? Analisando esses 3 fatores e analisando que a oferta de carne ela ela está equilibrada tanto para a exportação quanto para o mercado interno, esse é um preço que veio para ficar, não é um preço que tende a mudar num curto prazo de tempo aí de uma semana. Não, a gente está trabalhando semanalmente, quinzenal, analisando exportação, analisando oferta de boi. Logicamente, quando um desses fatores gerarem um desequilíbrio, logicamente a gente vai ter atingido o teto dos preços negociados. Porém, no momento, Alexandre, a gente continua com escala curta e com oferta de carne bem equilibrada dentro do cenário interno. E outro ponto que a gente também comentou é a ajuda do governo. E pelo que a gente analisou ontem aí no final do dia, que eles tendem a estender essa ajuda aí para a população. Até o final do ano, me parece que é que é a discussão que está agora existindo. Agora, R$15, você falou que R$15 o quilo do boi casado, ele já remunera inclusive o frigorífico interno, é isso? É isso mesmo, Alexandre, porque se a gente pegar R$15, multiplicar por R$15, arroba uma conta de papel aí, né, conta de padeiro, a gente está falando de uma arroba de R$225 para boi comum. Ou seja, o que é o boi comum? É o boi negociado no mercado interno, né? E isso sem margem nenhuma. Se a gente acrescentar uma margem de 5% sobre a venda, nós estamos falando de 236 por arroba, né? 225 mais 5%, 236 por arroba. Ou seja, esse boi de 225 a 230 hoje, ele está remunerando e está gerando margem para o frigorífico de mercado interno também. Muito bem. Então, de uma forma geral, os frigoríficos, tanto de exportação quanto de mercado interno, estão participando desse movimento e se justifica, portanto, querer buscar um animal, mesmo que seja a um preço maior, então, Gustavo. Ainda não, a gente não tem ainda a gente não está vislumbrando ainda o animal e a gente não olhou ainda, ouviu algum negócio acima de 230 para o estado de São Paulo. Mas
para a gente verificar que existe uma falta de oferta, o Alexander, a gente olha aqui no nosso vizinho aqui, em Minas, já saiu também animais negociados a 230. A cada dia que passa, a gente vai analisando que os outros estados vão diminuindo o diferencial para o estado de São Paulo, né? Que o aperto é geral, na verdade, então, né? Que o aperto é geral. Então, quando a gente observa que o diferencial de base, ou seja, o preço entre São Paulo e outros estados vem diminuindo e não abrindo, quer dizer que os outros estados também estão passando por uma falta de oferta grande no momento, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, Rondônia, que é um estado que a gente... dificilmente você vê uma foto de Rondônia, onde os pastos estão extremamente secos. Nós estamos num período agora que está totalmente seco. Então, a gente pega aí dentro do grupo nosso aí de pecuária da AgroAgility, né? Hoje colocaram que o pessoal da Bahia está buscando boi lá no Mato Grosso, né? Para sobrepor ou para equilibrar a oferta de carne dentro do estado. Então, a gente percebe e analisa, através de conversas, de grupos e de preços e dessa redução do diferencial de base de preço entre São Paulo e os outros estados, que o aperto é geral, Alexandre. O aperto é Brasil hoje. Agora tem aquela questão, o frigorífico vai pagar mais para achar o animal? Às vezes ele não paga mais para achar o animal, porque se mesmo ele pagando mais, não tem a oferta. Não vai achar, né? Não vai comprar, Não né? vai achar. Então, eles ficam tentando equilibrar um preço menor e tentando comprar o que pode nesse período, já que nesse momento exato que nós estamos agora, essa semana, a oferta é muito curta. Muito bem. Eu vou pedir para o Renan, nosso editor aqui, colocar no ar para a gente a tabela com a movimentação da B3, só para a gente ver como é que estão as negociações. A gente tem um agosto a 226,75, um outubro a 224,85, já é bem melhor do que aqueles 216 que a gente viu há 20, 30 dias atrás. E um novembro também nessa casa dos 224, quase beirando aí já os 225. Aqueles 20 dias atrás a gente estava, né, Alexander, negociando animais ainda entre 220 e 225 e o pessoal tentando segurar o 220, né? Então, chega uma hora que a escala é tão curta e a oferta de carne para eles é tão curta e eles têm que cumprir o contrato negociado de exportação, que não tem como segurar preço. Aí eles vão onde tem, pelo menos, eles vão achar algum volume de boi para suprir essa falta dessa oferta da matéria-prima. Uhum. Mas aí quando a gente olha lá para frente, Gustavo, o outubro sinalizando lá os 224, novembro lá os 225, você já pontuou que o investidor já começa a ficar de olho nesses números. Agora, eu só queria entender o potencial que esses números, esses valores, têm de incrementar a oferta. A previsão inicial era que a gente tivesse um número de animais confinados menor do que do ano passado. Se falava primeiramente em 30%, depois esse volume caiu para 15%, tem gente que está falando de 10% a menos. Será que agora a gente volta a ter animais em termos de volume na mesma condição que do ano passado? Alexandre, para esse próximo giro pode ser que sim. Tá? Pode ser que sim. Por que também a gente falou muito em redução? O primeiro semestre veio a pandemia logo em março, né, Alexandre? Onde todo mundo faz a previsão de abate ao longo do ano. Naquele momento de incerteza, tudo aquilo que estava colocado no papel, ele foi embora, né, Alexandre? A gente teve que refazer previsões, né? Então, até a gente verificar onde iriam parar os preços, o que iria acontecer com o setor, né? Então, a gente pode dizer, já que no primeiro semestre, nesse primeiro giro, talvez essa alta do boi nesse momento, ela já seja reflexo dessa redução, né? Junto com uma estiagem muito forte no Brasil inteiro e que ainda a gente não tem previsão de retorno dessa volta, vamos falar assim, quando nós teremos pastagens em condições para a engorda do boi novamente, né? Então, tudo bem, se começar a chover ao longo de setembro, quando nós vamos ter pastagem em condição de fazer uma engorda de boi e quando teremos animais terminados a pasto? Então, isso leva um tempo. E o animal só confinado, Alexandre, se a gente colocar que a gente confina de 3 a 5 milhões de cabeça, isso não é nada se isso aí for compassado ao longo do ano, concorda? Então,
Se a gente colocar que a partir de agora a gente tem uma busca maior por esses animais, por confinar animais, isso também não quer dizer que nós vamos ter uma folga de oferta, né? Uma folga de oferta ao longo desse tempo. Até porque, Alexander, nem sempre sai tudo compassado. Ou seja, tem gente que está matando animal um volume grande em julho, esse animal que sai em julho entra agora, ou outro animal, para morrer em determinada época do ano. Então, tem gente que vai morrer só em agosto. Então, tudo isso aí não sai concentrado. Porém, a gente, ao passar nos confinamentos, nas viagens que a gente faz e nas conversas que a gente faz, hoje, o número de animais fechados é maior do que o primeiro semestre, né? Então, a gente vem já de uma retomada, até porque houve retomada dos preços, Alexandre, né? Essa retomada do preço, muita gente já também repôs esses animais aí, talvez no primeiro semestre, e que já gera uma margem nesse 225, uma arroba produzida, já gera margem de 1 a 2% talvez ao mês. Agora, isso vai... A pergunta que eu faço é, mesmo com o confinamento... Com esse incremento, né? Com o incremento do confinamento, com essa retomada do volume de animais confinados, que talvez era a previsão para o segundo semestre, talvez tenha retomado para o segundo semestre, mas não retomou para o primeiro, não deu tempo. Agora, para o segundo semestre, dá tempo. Mesmo com um volume maior de animais confinados, saindo de setembro a novembro, isso, com uma exportação forte que nós temos hoje, vai ser condição para que a gente tenha uma redução muito forte sobre o valor da arroba, sendo que os animais ainda terminados a pasto, não existe quantidade de animal terminado a pasto, não tem nesse primeiro momento, que é agosto, setembro, e se tiver, nós vamos ter esse tipo de animal terminado a pasto somente em novembro, dezembro, né? Que a gente não sabe quando vão começar as chuvas aí, quando a gente vai começar a colocar animal a pasto de novo aí suplementado, né? Que é o semi-confinamento também. Mas no momento, o volume de animal a pasto e suplementado é muito menor do que era antes, Alexandre, do que as previsões de início de ano, né? E isso é o que veio e deu sustentação para o valor da arroba agora nesse momento que nós estamos, junto com a exportação mais forte e inesperada do que a gente imaginava. Mesmo que haja, então, uma retomada da oferta, principalmente pelo incentivo do confinamento, ainda assim, esse volume disponível pode não ser compatível aí com a demanda que está se mostrando bastante agressiva e com tendência de aumentar nesse segundo semestre, certo? Pode ser, Alexandre, pode ser que sim. Agora, quando você tem um aumento de oferta também, a gente tem que ficar analisando o que pode acontecer com o valor da arroba. Ela vai cair? Ela vai ficar estável? Qual é a exportação que nós temos, né? Então, o que a gente analisa e por que até, como você colocou a curva aí do mercado futuro, os meses de agosto, que é o mês presente que a gente está, e ele vem gerando uma defasagem em relação ao preço de outubro. Até por conta disso, né, Alexander? Se agora nós estamos num buraco de oferta, que a gente chama, é o buraco negro agora. Agora nós temos poucos animais terminados no coxo e animal a pasto praticamente nulo, né? Suprindo toda essa exportação forte que nós temos. Ou seja, a partir do momento que você tem um aumento de oferta ou uma expectativa de ter uma oferta um pouquinho maior, os preços futuros também não tendem a ser superiores aos preços de hoje, concorda? Então, o que pode fazer com que os preços lá na frente, em outubro, sejam maiores do que de hoje? A gente não acabou de falar que, historicamente, o segundo semestre tem 18% a mais de exportação? Vai que lá na frente, do número que a gente vem trabalhando hoje de exportação, que já é forte, aumente ainda 18%. Ou seja, se a gente voltar para os patamares de animais confinados, do que era o esperado para o segundo semestre, vai faltar, né? Vai faltar carne ainda, vai ter um desequilíbrio ainda em relação à oferta. Né? A gente não consegue prever nada, mas o futuro está aí, a gente pode defender através dele de várias formas, e que existe hoje já margem, em algum determinado caso, margem com lucro e podendo usar mercado futuro hoje já existe, já em vários casos. Legal. O que antes a gente analisava que não via, era deságio, né, Alexandre? E aí não tinha nem o porquê a gente fazer. Então, um pouco de pessoa que é investidora, ela pode sair sim para verificar um tipo de animal, um certo tipo de animal, com um custo de confinamento diário, portanto, que vai gerar uma margem X para ele. Se aquela margem X para ele, mesmo sendo uma margem menor do que já sempre foi o analisado no mercado pecuário, for bom, ele vai fazer.
esse tipo de gente aí que vivia de renda fixa, Alexandre, que estava com o dinheiro parado em conta e que não rende mais nada, passou a analisar aí o setor pecuário como alternativa para poder rentabilizar o seu capital. Muito bom. Gustavo Figueiredo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui com a gente, analista da AgroAgility aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Gustavo. Eu que agradeço sempre, Alexandre. Estou à disposição sempre. Um abraço. Valeu, abraço para você. Muito bem, como você já viu, os preços em alta lá na B3, mais um dia de mercado futuro bastante com evolução nas negociações. A gente vai encerrando por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive. Continue com a gente.